Boa tarde. Paz do Senhor. Eu sinto um temor muito grande aqui em cima, pastor. Há um temor de Deus aqui nesse altar. Há um temor de Deus. Essa casa não é casa de brincadeira. Eu sinto o temor de Deus aqui. Onde eu estaria, onde você estaria, né, se não fosse a graça dele? Pensa aí, onde você estaria, meu irmão, essa hora? Eu não atravessaria a rua ali para me ver falar de alguma coisa, se não fosse ele. Porque ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Por isso que ele escolheu você. Né? Amém? A Bíblia fala assim que ele nos amou antes da gente ser bonzinho, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Não foi depois de você ter ficado bonitinho, não. Ele te amou quando você estava lá, todo destruído nas garras de Satanás. Ele foi lá e te arrancou de lá, daquele charco de lodo, e te colocou você sobre uma rocha. E você vai ver hoje um pouquinho mais do que Deus tem para a sua vida. Deus tem muita coisa grande para a sua vida. E antes que eu te deixe sentar, vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Acredito que vocês são muito bem ensinados nessa igreja, então não há problema com isso. Capítulo de número 1, versículo de número 1. Deus te criou com um propósito. Você não caiu de paraquedas nessa terra, nessa vida, não. Você não é um modo, como a gente diz, que a sua mãe ou seu pai não queria te ter, mas você foi um acidente, né? E você nasceu. Não. Deus sonhou com você. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou céus e terra. Feche seus olhos, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te glorificamos, ó Deus, pelo que nós vivemos aqui, ó Deus, no início deste culto. Pai, nós estamos alimentados, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque, como o pastor disse, dos lábios das criancinhas que o Senhor suscita o verdadeiro louvor. E nós te louvamos pelo que aprendemos com elas. Nós precisamos aprender tanto com as crianças, Senhor. Obrigado por essa igreja enxergar isso e dar oportunidade aos pequeninos, ó Deus, já de cultuar ao Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, por isso. Glorificamos a Ti e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco agora. Ó Deus, revela a Tua vontade através da Tua palavra nessa hora. A Tua palavra, ó Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela vai até, ó Deus, a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração do homem. E nós te louvamos pela Tua palavra. Te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu não vou tomar muito tempo, tento fazer o mais breve possível e tentar fazer você entender aquilo que Deus colocou. Eu tento fazer você entender, mas é o Espírito que vai te convencer. Amém? Capítulo 1 de Gênesis, no versículo 11, a Bíblia diz assim, que Deus dá ordem à terra para produzir as ervas do campo. Deus não cria as ervas, as plantas, Ele dá ordem. Está no versículo 11. Para ser rápido, você pode marcar se você quiser. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 11, diz, e disse Deus à terra, produza ervas que deem semente, árvores frutíferas que segundo as suas espécies deem frutos, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. E disse Deus às águas, também não foi Deus que criou os peixes, Deus ele dá ordem às águas para que as águas deem. E ele disse, no versículo 20 do capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus às águas, produzam cardumes, seres viventes, que voem as aves acima da terra do firmamento do céu. Mas no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não dá ordem a ninguém. Deus, ele então pega do pó e forma eu e forma você.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Então, a terra, Deus dá ordem para que ela dê as plantas. Deus dá ordem aos mares para que dê os peixes. Mas a mim e a você, Ele usou as próprias mãos para criar. Então, eu e você é uma criação divina. Então, Deus te criou com um propósito. Você tem um propósito nesta terra. E é por isso que se você pegar um peixe e tirar ele das águas, ele morre. Se você pegar uma planta e arrancar ela da terra, ela morre. Se você pegar o homem e deixar o homem fora de Deus, ele morre. Não há vida fora de Cristo. Não há vida fora de Deus. Ele te criou para que você esteja nele. E eu provo para você na palavra Atos capítulo 17, a partir do versículo 24. Leia comigo. Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas escreve lá no capítulo 17, a partir do versículo 24, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo quem dá toda a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças do homem, Adão, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados nos limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando e pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, porque também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos a geração. Porque nele vivemos e existimos. Você só tem vida nele. Então Deus nos chamou aqui nessa tarde para que a gente possa posicionar. Graças a Deus que as crianças já estão lá na salinha, porque agora eu vou falar com os pais. E o propósito que Deus te colocou aqui nessa terra, quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é mãe também, né? Tem muitos pais aqui. Era a festa das crianças, os pais todos vieram, né? Glória a Deus. Eu tenho meu filho ali, Azaf. Está solteiro, viu? Ora aí. Futuro jogador do Paris Saint-Germain. Está indo lá para o Porto semana que vem, defender as cores do Paris lá. Amém? Tem o Isaac também, está solteiro, né, Isaac? Então as irmãs podem ir orando daqui uns 10 anos aí, para Deus ir, né? Amém? Então eu tenho um filho, tem a Mariane também, a minha filhinha, então sou pai também, então eu me incluo nessa palavra que Deus me colocou no meu coração. Em Josué, capítulo 23, a Bíblia relata, você conhece a história, Deus levanta um homem chamado Moisés, leva lá na terra do Egito, para que ele tirasse o povo, libertasse o povo, os hebreus. Hebreus quer dizer judeus fora da terra de Israel, eles eram chamados de hebreus. Os hebreus então são os judeus no Egito, e Deus liberta aquele povo através de Moisés, guia aquele povo no deserto. E no meio dessa caminhada, Deus levanta alguns homens para ser braço direito de Moisés. E ali então, nessa caminhada, Deus levanta guerreiros e, enfim, sacerdotes. E um desses homens é Josué, um homem que ia então suceder Moisés quando Moisés morresse. E foi o que aconteceu. E no versículo 23, depois de um grande repouso do povo de Deus, o povo já não tinha guerra mais, estavam mais tranquilos e tudo. Josué então manda o que o povo de Deus se posicionasse com relação a Deus. E no capítulo 24 de Josué, no versículo 14, depois desse discurso no capítulo 23, você pode ler com calma, Josué traz uma palavra que já é um jargão cristão, a gente fala muito isso na igreja. Versículo 14 do capítulo de Josué, capítulo 24, ele diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses que serviram vossos pais da além do rio do Egito e serve ao Senhor.
Porque ele responde aqui no versículo 15, mas se vos parece mal servides ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Os deuses que serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu decido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem uma palavra para nós nessa tarde. Não é influência do mundo lá fora, não é a escola que o teu filho vai, não é a turminha que o teu filho frequenta, não é isso que vai determinar o futuro do teu filho. As pessoas podem dar até um conselho para o seu filho, os professores devem ser respeitados pelos nossos filhos, eles podem até aconselhar os nossos filhos, mas direção, mas propósito, quem dá os nossos filhos são os pais. A Bíblia diz que os filhos são flechas, nós somos arqueiros. Os nossos filhos vão muito mais longe que nós. Nós é que apontamos para onde que eles vão. É para a direção do caminho do Senhor. É no altar do Senhor. Nós apontamos. Quem dá direção aos nossos filhos somos nós. Nós não perderemos os nossos filhos para nenhuma ideologia, para nenhum ensinamento que seja na escola, que seja na turminha de amigo, que seja onde for. Eles vão ser, sim, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós não aceitamos que os nossos filhos sejam guiados por nenhuma ideologia. Nossos filhos serão guiados pela palavra de Deus. E o pastor, a palavra, pastor, é impressionante. Está tudo ligado. O que o pastor falou aqui quando ele subiu? Vocês não lembram? Vocês lembram ou não lembram? Os filhos aqui é 1 hora, 2 horas de culto. Mas onde eles passam a maior parte do tempo? Dentro da nossa casa. E vocês podem ter certeza, eles não vão ser, os filhos não são reflexos do que eles veem na igreja. Os nossos filhos não são reflexos daquilo que eles veem na igreja. Eles são reflexos daquilo que eles veem dentro da casa deles. Você é o maior exemplo para o seu filho dentro da tua casa. O seu filho vai ser aquilo que você faz, não é aquilo que você fala. A Bíblia nos exorta a ensinar ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho. Porque ensinar o caminho é você dizer à criança, vai lá e faz. Só que a Bíblia nos exorta a ensinar a criança no caminho, isso quer dizer andar com ela. Não manda seu filho orar, não manda seu filho ler a Bíblia, não manda seu filho jejuar. Não manda, faça. Faça. Seja um reflexo de Cristo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Eles vão ser aquilo que eles veem, eles não vão ser aquilo que eles ouvem de você. É o que eu sempre falo, se for preciso, fale de alguma coisa para eles. Se não, seja alguma coisa para eles. Ou melhor, seja um reflexo de Jesus dentro da sua casa. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor. A Bíblia diz assim, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Isso quer dizer que a responsabilidade nessa terra de criar os filhos são dos nossos pais, são dos pais. Não é do pastor, não é do professor, não é da tia da salinha, embora sejam muito importantes para nós, mas a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Deus nos deu as crianças, os nossos filhos como herança, e nós temos que cuidar deles com uma coisa mais preciosa dessa terra. Nós não vamos perder os nossos filhos para Satanás. Vamos entrar lá de mão dadas com eles. Um dos maiores exemplos para mim na Bíblia de cristão é Noé. Ele conseguiu entrar com a família dele na arca, meu irmão. Não entra na arca sozinho, não. Leva os teus filhos contigo. Sabe, é uma oração que eu faço todos os dias de manhã, meu devocional com Deus. Eu falo, Deus, eu não quero entrar lá sozinho. E a minha esposa vai comigo e meus filhos também. Eu quero ser o melhor exemplo. Eu prefiro ser visto diante dos outros como uma pessoa não tão cristão, mas eu prefiro ser visto dentro da minha casa como um excelente cristão. Porque tem muita gente transparecendo lá fora, o que não é dentro de casa. Aqui fora é tudo bonitinho, todo mundo quer ser igual, mas dentro de casa. Já viu a historinha do filho que virou para o pastor? Pastor, não dá para nós vir morar na igreja, não? Tem um quartinho aí, não? Pastor, mas por quê, meu filho? Porque aqui o pai é uma bênção. Isso não é piada, não, meu filho. Acontece.
Não dá para nós viver aqui na manhã, que é uma bênção, é paz do Senhor para todo mundo, um sorrindo. E lá em casa, tem uma oração que a gente ora na igreja, a gente repreende um espírito de gritaria, de falta de compreensão. Nós temos um momento de intercessão da igreja, todas as segundas-feiras à noite, e a gente ora por algumas coisas que tem. Seus filhos estão lá vendo. Seus filhos estão lá assistindo tudo isso. Eu coloquei aqui as suas atitudes e os seus comportamentos falam muito mais do que as suas palavras. Eles estão muito mais eles estão se importando muito mais com aquilo que eles veem do que aquilo que eles ouvem. Ensina a criança no caminho. E é difícil, muitas vezes é difícil, meu irmão. Por isso que a gente tem que pedir a Deus. E é só Ele que pode nos dar. Sabe, há o fruto do Espírito. Não existem os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, ele tem várias partes. E uma delas é a mansidão e o domínio próprio. Dentro da nossa casa, nós temos que buscar isso de Deus. Quando a gente não está de acordo com o esposo, com o esposo, com a esposa, o pai com a mãe, né? A mãe com o pai, a gente tem que buscar esse domínio próprio. E tentar resolver as coisas em paz, para que isso não reflita na vida dos filhos. Porque se os filhos é a herança nossa, nós temos que cuidar dela, não como que se fosse. Às vezes a gente não consegue cuidar como que se fosse para nós, cuida então como que se fosse do Senhor. E devolva para Ele homens e mulheres que temam Ele, homens e mulheres que veem em nós verdadeiros cristãos, verdadeiros homens e mulheres que temem a Deus. Você viu que tantas crianças aqui, a irmã falou a igreja do futuro, eu acho que é a igreja do presente. A gente aprende tanto com elas. Provérbios 22:16 que fala: instrui o menino no caminho em que deve andar. Instrua o menino no caminho. Não é mandando fazer, é fazendo com ele. Eu imagino Salomão andando com Davi, e Davi falando dos feitos dele a respeito de Deus, e ele vendo em Davi, Davi não foi um grande pai, você conhece a história do rei Davi, mas eu acredito que de Salomão ter visto que o pai não tinha sido tanto aquele, ele tentou buscar dele mesmo em Deus, ser o melhor pai para as gerações que viriam. Então quando ele escreve esse versículo, eu acredito assim: por que meu pai não fez assim? Então é uma orientação, é um puxão de orelha que Deus nos dá nos dias de hoje. Ensina o teu filho no caminho. Traga o teu filho para a igreja. Traga o teu filho para os jovens, adolescentes. Eu não sei se tem escola dominical aqui para jovens, adolescentes. Instrua a criança no caminho. Leve ele junto. Se ele não quiser ir porque você manda, então não manda, vá com ele. Traga ele com você. Se você vir à igreja, se você servir a Deus, a gente vai falar sobre isso. Um dos pontos que eu acho mais importante para que a gente seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, é servir a Deus. Você foi salvo para servir. E um dos métodos que eu acredito que Deus nos incentiva a buscar Ele mais, a se render a Ele mais, a ler mais a palavra, a orar mais, é servindo a Ele. Porque não tem como você ensinar se você não saber. Eu falo isso com o André sempre, a gente dá aula, escola dominical, escola bíblica na igreja, a gente fala, é muito mais para nós do que para quem está aprendendo, porque a gente precisa aprender para poder ensinar, a gente precisa buscar. E sabe o que é mais interessante? O meu filho, ele serve lá na igreja, eu nunca disse para ele que ele tinha que servir a igreja, eu nunca disse para ele que ele tinha que ler a Bíblia, eu nunca disse para ele que ele tinha que orar. Ele está jejuando aí agora, eu falei, nunca pedi, nunca mandei. Só que o que ele vê, ele reproduz. O que os nossos filhos veem, eles vão reproduzir no dia a dia deles. E você pode ter certeza, não vai ser uma influência lá da rua, da escola, de algum lugar ou de um amigo que vai tirar ele dos caminhos do Senhor. Se você ensinar ele, carregar ele com você nos caminhos do Senhor, ele não vai se desviar dele. A responsabilidade, diz aí para o seu irmão, fala, a responsabilidade sua é de cuidar os seus filhos no caminho do Senhor. Não é responsabilidade do pastor, não. Hein?
Você não é obra do acaso, eu não sou obra do acaso. Além de Deus ter nos salvado, além de Deus ter nos libertado, Deus ele nos confiou filhos. De você pode vir uma geração de profetas, de você pode vir uma geração de pastores, de ministros do louvor, de mestres. De você veio a prole, aquilo que pode dar continuidade, ou que vai dar continuidade na obra de Deus nessa terra. Você consegue entender o poder que é ser pai, ser mãe? De você veio alguém, que pode ser alguém. Seu filho pode ser, você pode ser talvez avô do próximo presidente da França, ou sei lá, você pode ser sogra, sogro, genro do próximo presidente, próximo ministro. A gente não tem como a gente controlar o desenvolvimento e o futuro dos nossos filhos, mas nós podemos interferir no futuro deles como pais, ensinando a cada um deles o caminho que eles devem percorrer todos os dias, fazendo e não mandando. Amém? Deus te salvou, Deus te libertou, Deus te curou, te tirou daquela vida com um propósito de você se multiplicar, de você multiplicar aqui nessa terra, multiplicar dos seus filhos, que a obra de Deus seja expandida nessa terra através do fruto que Ele colocou na sua casa, no seu ventre, mãe. É a responsabilidade sua. É por isso que eu falo que são a igreja desses dias já. O que eles estão aprendendo hoje, daqui 10 anos, eles vão reproduzir aqui, onde eles forem, como a igreja do Senhor. É a igreja que já está sendo plantada dentro deles, nos dias de hoje. A responsabilidade é nossa, dos pais. Não transfira essa responsabilidade para outras pessoas. A responsabilidade é minha e é sua. Amém? Amém ou não amém? João Deus criou todas as coisas já com um objetivo. Deus criou todas as coisas já com uma lógica de um propósito. No princípio era o verbo, João 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando Deus cria todas as coisas lá, que foi lido aqui no Gênesis capítulo 1, ele fala, e Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1, você vai entender o que João estava falando aqui. Ele diz assim que no princípio criou Deus a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Na criação, vamos continuar lendo. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Vamos acelerar. Capítulo 2. Assim foram acabados os céus e terras, como todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que foi feita, descansou. E nesse dia de toda a obra que fizera, ele descansa no 7º dia. E abençoou Deus no 7º dia e santificou, porque ele descansou de toda a obra que havia feito. E eis que as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez da terra do céu, não havia nenhuma planta ainda. Então Deus vai deixando as coisas acontecer. E formou o Senhor Deus o homem do pó, versículo 7 que a gente leu, da terra, e soprou neles nas narinas dele o fôlego de vida. E então o homem se tornou alma vivente. E no versículo 1 de 1 João, há uma ligação, porque no princípio, quando criou Deus todas as coisas, estavam lá Deus, Jesus e o Espírito Santo. João 1. Que no princípio era o verbo, porque era só palavra. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então no princípio era o verbo, era só a palavra. O verbo estava com Deus, Jesus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio do quê? No princípio da criação. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz
dos homens. O que eu quero dizer, porque desde o início, Jesus já tinha planejado todas as coisas. No início, o verbo que foi lançado dos lábios, da boca de Deus, para ser criada todas as coisas, era a palavra, que era o próprio Deus saindo de dentro, o próprio Jesus, que era o verbo saindo e criando todas as coisas. Por isso que aqui em João ele fala que todas as coisas foram criadas por ele e por intermédio dele, do verbo. E por que Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas com um propósito. A Bíblia diz que antes da criação do mundo, que nós fomos já escolhidos nele antes da criação de todas as coisas. Então quer dizer para você que o mundo foi criado, todas as coisas foram criadas, mas não foi criado por um acaso. Vou criando aí, e depois o que der, deu, vamos tendo ideia no decorrer da criação. Não, Deus já tinha um propósito comigo, um propósito com você, um propósito com os nossos filhos, um propósito naquilo que Ele já tinha colocado para nós nessa vida. Nós não fomos criados por acaso, meu irmão. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus só para estar nessa terra e passar por aqui sem que algo extraordinário fosse feito. Na tradição judaica, quem faz aniversário é que ora pelos outros. Porque eles entendem, os judeus, que quando alguém nasce, era como se Deus estivesse mandando uma informação para a terra que o mundo não poderia ser perfeito, o mundo não poderia ser como Ele queria que fosse, se eu e você não tivesse nascido. É por isso que quando os nossos filhos, que nós temos que olhar para os nossos filhos e ver que a responsabilidade que Deus nos deu, essa bênção que é os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos queridos pequeninos que nos dá trabalho, mas que são bênção, a bênção que isso é nas nossas vidas, desde quando Deus criou tudo, que antes era só um verbo, só palavras, e Ele começou a criar, Ele já criou tudo, já pensando desde aquele momento o que seria no dia de hoje, que não sei quantos milhões de anos, a Bíblia diz que Deus Ele não está limitado pelo tempo. Um dia para Deus pode ser 1000 anos para o homem, ou vice-versa. Então não sei quantos milhões de anos foi criado a terra, mas eu só sei que antes que fosse criado, eu e você já estava nos planos e nos projetos dele. A Bíblia diz que em Salmos, que antes que nós fomos formados no ventre da nossa mãe, Ele já tinha escrito todos os nossos dias, antes que nenhum deles ainda existisse. E os dias dos nossos filhos hoje, eles dependem muito de mim e depende muito de você. O futuro deles depende de mim e depende de você. Eles não estão aqui também por acaso, como nós não estamos. Há um propósito de Deus na nossa vida, através dos nossos filhos, através de cada criança que subiu aqui, que cantou, que se apresentou. Há uma responsabilidade muito grande de Deus para nós, para cuidar de cada um deles, porque nós vamos prestar conta a Deus um dia pelo que nós fizemos deles aqui nessa terra. Eu quero orar com você. Eu não vou tomar mais o seu tempo, são 20 para as 19 agora. Eu quero orar uns 10 minutinhos com você, pedir a Deus para que Deus te dê sabedoria, para que Deus me dê sabedoria, para que Deus nos ajude naquilo que a gente não pode fazer, para que nós possamos cuidar dos nossos filhos, para que nós possamos educar os nossos filhos nos santos caminhos do Senhor, para que nenhuma vírgula da palavra de Deus possa ser modificada por nós, para a gente poder agradar a eles. Não, que nós possamos ensinar a eles o que a palavra de Deus diz, com atitudes, com exemplos, sendo cada um de nós o melhor cristão que existe nessa terra. O meu sonho é que um dia o meu filho possa falar: eu quero ser igual ao meu pai. E o meu sonho não é que eles falem: eu quero ser igual ao fulano de tal, não. Eu quero ser, quando crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Não jogar futebol igual eu, né? Porque senão você está morto. Pô, no caráter, bonito, né? Igual. Então, eu queria orar com você. Se você puder se colocar de pé. E a gente vai pedir a Deus, sim, sabedoria, para que aquilo que a gente não consiga, que Ele possa nos ajudar. Que aquilo que a gente não tem entendimento, nós possamos pedir ajuda, não é pecado, não. E a gente possa buscar em Deus a sabedoria necessária para a gente poder educar eles no caminho do Senhor. E que em nome de Jesus eles possam, sim, ir bem mais longe que nós fomos. Que eles possam chegar bem mais longe que nós chegamos. Porque eles são
flechas. Nós direcionamos e nós damos impulsão. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. E você vai prometer para você mesmo aí, no teu coração, que você vai fazer isso. Amém? E se você tiver um filho, uma filha que está longe dos caminhos do Senhor, que não conhece ainda Cristo, ou que não tem compromisso ainda com Ele, com a palavra dEle, eu queria orar. Eu posso convidar aqui na frente, pastor? Se você quiser vir aqui à frente. Eu quero fazer 2 apelos. Você que é jovem. Porque tem a palavra para o jovem também, que você tem que respeitar o seu pai, você tem que honrar o teu pai. A palavra diz que você tem que honrar o teu pai no Senhor para que você viva bem nessa terra, que você tem longos dias nessa terra. Você tem que honrar seu pai, você tem que respeitar os seus pais. E eu quero fazer 2 apelos. Eu quero fazer um. Se tem alguém aqui que não é cristão? Tem alguém aqui que não é crente? Todo mundo é crente. Eita glória. Tem alguém aqui que não é crente? Tem vontade de orar comigo aqui e aceitar Jesus? Vocês duas? Você levantou a mão. Se vocês forem corajosos, eu sou corajoso também. De repente você fala assim, não, eu vou ir na frente, quero entregar minha vida para Jesus, e eu tenho certeza que a minha vida vai ser transformada. E olha lá, está vindo, é isso aí, o Espírito Santo é... Vocês duas? Nossa, que lindas vocês, parabéns. Sabe, no céu existe festa, sabia? Não existe festa quando alguém é curado lá no céu. Não existe festa nem quem alguém é ressuscitado, não existe festa. Não existe festa quem é curado de doenças, não existe festa. Mas a Bíblia diz que existe festa nos céus, quando um pecador se arrepende e entrega os seus caminhos para o Senhor. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu era feio, gente. Até bonito Jesus me fez ficar. Pelo menos com a autoestima, Ele me fez ter autoestima. E eu quero fazer... Tem mais alguém aqui que quer se juntar a elas aqui? E entregar a vida para Jesus? E sair daqui assim já... Meu Deus... A melhor coisa do mundo que eu fiz na minha vida foi ter entregado a minha vida para Jesus. Ele mudou a minha história. Ele me deu um novo objetivo, um novo propósito de vida. Me deu uma esposa, uma família maravilhosa. E eu só falo para vocês só têm que ganhar. Vocês só têm a ganhar com isso. Vamos orar com vocês, depois eu quero fazer uma segunda oração. Repita essa oração comigo assim, ó. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra. E o Teu Espírito falou comigo. Não foi porque Ele me falou. Não foi porque o pregador falou. Porque eu senti que eu preciso te aceitar. Eu te aceito porque o Senhor me aceitou primeiro. O Senhor morreu, tem mais uma. Eita glória! Glória a Deus! Uhul! A palavra nem foi de salvação. É para você ver com o Espírito Santo que incomoda. Então vamos voltar à fita. Fala, Senhor Jesus, não estou te ouvindo. Senhor Jesus, eu ouvi a Sua palavra e o Teu Espírito me convidou, me chamou para vir aqui à frente. Foi o Senhor que me chamou e eu te aceito, porque o Senhor me aceitou primeiro. Eu me entrego nas Tuas mãos e me ajuda a ser melhor todos os dias. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, que te entristeceu um dia, e a partir de hoje eu quero viver uma nova vida. Em nome de Jesus, escreva meu nome no livro da vida e que eu possa ser contado entre os salvos. Sabe que vai ter um dia que vai ter um livro que vai ser aberto lá, e eles vão ler os livros, e há um anjo que vai abrir, e Jesus vai estar lá lendo os livros, assim, Jesus. Aí, seu nome é? Aí ele vai estar lá assim, Y, Yasmin.
entra, vem para o descanso, entra bendita do meu Pai. Ele vai falar, é assim que funciona. Não é palavra mágica. Jesus, ele salva vocês nessa tarde. Hoje, a partir de hoje, ele escreve uma nova vida na vida de vocês. Hoje, a partir de hoje, vocês vão viver aquilo que Deus sonhou para vocês. Viu, minha irmã? Sabe, toda dor, toda amargura, toda tristeza, tudo aquilo que te oprime, lança sobre ele. A Bíblia diz assim, ó: não sabe, não ouvistes, o Deus criador dos céus e da terra, não há quem possa esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e ele dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Descansa no Senhor. Ele é o alívio que eu e que você precisa. Lança sobre ele o seu fardo, porque o dele é leve. Amém? Amém? Você é linda de Jesus. Vocês são lindas de Jesus. Vocês vão dar o nome para as irmãs daqui a pouco. Elas vão orar por vocês, vai pegar o nome de vocês, colocar vocês já na lista do batismo, né assim? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essas vidas. Te louvo e entrego nas tuas mãos essas 3 jovens, essas vidas que o seu Espírito, Deus, trouxe até o teu altar nessa tarde. Eu acredito que o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que sara, que restaura, é o Deus que dá um novo norte, ó Deus, para nossas vidas. E eu entrego eles, eu entrego elas nas tuas mãos agora. E transforme, e cura, e sara, e liberta por completo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Parabéns para vocês. Agora eu quero fazer um segundo convite para você que é mãe e pai e que precisa de algo de Deus para poder educar os seus filhos. Você fala: eu não estou tendo sabedoria, eu preciso que Deus me ajude, que Deus me oriente. Você que está com algum problema com um filho, com uma filha na escola, não sei, na rua, algum jovem filho que está desviado, que está longe dos caminhos do Senhor, eu queria que você viesse aqui à frente e a gente vai orar por você. Não é vergonha não, meu filho, isso é ousadia. Coloca-se diante do altar do Senhor a sua petição aqui, ó, e coloca o nome dele aí na sua oração e fala: Senhor. E eu tenho certeza que haverá testemunhos aqui de conversão. Você não vai perder o seu filho, você não vai perder a sua filha para o diabo. Eu declaro aqui em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu declaro em nome de Jesus: o Satanás não tem poder sobre a sua família. Satanás não tem poder sobre a família de vocês. O diabo não tem poder, não tem poder. Se coloque na presença de Deus agora. Se tiver mais alguém, vem aqui à frente, a gente vai orar. Interceda para o seu irmão, ore. Vem. No princípio era o verbo foi soprado, haja. E ele, pelo poder da palavra dele, ele lança Jesus na criação. O verbo, no princípio era o verbo, ele lança a palavra. Do nada Deus cria as coisas. Deus do nada, talvez você não está vendo nada, talvez você não está vendo esse irmão, esse filho, essa filha transformada, mas do nada Deus cria coisas extraordinárias. Talvez do nada, você não está vendo nada, mas nessa tarde, em nome de Jesus, eu declaro o sopro de Deus, de vida, de restauração. Pai, em nome de Jesus, a igreja estenda as mãos, Pai, em nome de Jesus, sobre essas vidas que estão aqui à frente. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, Pai, a realidade de cada uma dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, ó Deus, a conversão genuína sobre cada jovem, sobre cada garoto, cada menino, cada menina. Traga de volta para os teus caminhos, Pai. Tire todo vício em nome de Jesus. Tire toda dependência. Tire tudo aquilo que afasta os teus filhos, ó Deus, da tua presença, Pai. No nome de Jesus, nessa hora, enquanto oramos, eu peço a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo vá ao encontro e incomode, ó Deus, essas vidas
e os tragam, Senhor, de volta para os teus caminhos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que tudo que o Senhor criou foi bom, como diz a tua palavra. O Senhor liberou, Deus, uma palavra de poder de criação sobre todas as coisas, porque o Senhor sabia que tudo que o Senhor criasse era bom. Oh Deus, cada vida que está aqui, oh Deus, o Senhor soprou o fôlego de vida, porque o Senhor soube, o Senhor sabe que são bons. Nós somos, oh Deus, a coroa da tua criação, e nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que cada filho, cada filha seja encontrado diante do teu altar, que eles possam se quebrantar na tua presença, que eles possam, Deus, a buscar a tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os jovens que estão aqui, que eles tenham sede e uma fome do teu Espírito, como diz a tua palavra, que nos fins dos dias tu derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, que os vossos filhos, as nossas filhas profetizariam, e os nossos jovens teriam visões. Eu declaro homens e mulheres aqui cheios do teu Espírito Santo, que vão, ó Deus, abalar, ó Deus, essa geração, que vão ser pessoas que vão transformar, ó Deus, essa geração, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, que a tua palavra, ó Deus, ela seja multiplicada através de cada vida que está aqui. Eu vejo igrejas aqui sendo, ó Deus, espalhadas, ó Deus, pela França, ó Deus, por todas as partes. Pessoas que vão representar o teu reino aqui nessa terra. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que cada jovem que seja aqui, que estejam aqui, que sejam livres, ó Deus. Livra eles, ó Deus, de todo prato do inimigo, de todo mal, de tudo aquilo que vem, ó Deus, dispersar o entendimento deles. Eu repreendo em nome de Jesus, ó Deus, toda mentira do diabo, ó Deus, dizendo que eles não são filhos, que eles não são filhas, mas que eles são, ó Deus, sim, a herança do Senhor nas nossas vidas. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, uma geração sadia, uma geração cheia do teu Espírito, uma geração santa, ó Deus, e com o propósito de levar a tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus.